Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Então nessa noite, senhoras e senhores, recebam com uma salva de palmas na mesa do Bíblia na Mesa, Christopher, o marido da Tatá, o marido da nega. Christopher Rodrigues. Eu não sei porque Gabriel é Estevão e Christopher é Rodrigues. Gabriel é Estevão Rodrigues? Ele tem o primeiro sobrenome, ele é um nome composto, né? Gabriel Estevão. Daí e o aí sobrenome Rodrigues, é Rodrigues dos Santos. Meu Deus, quanto nome. E aí ainda a gente tem o nome da mãe que foi deixado de fora, né? Ah, entendi. E aí, Christopher, você é só Christopher Rodrigues mesmo? Eu sou Christopher Rodrigues. Ah, já saiu na vantagem, então. Não, brincadeira. Como é que foi o final de semana pra você, Christopher? Acho que todo mundo viu aqui, né? Quem que tava aí? Conta um pouco pra gente. Quem que tava aí? Ó, é tão incrível, porque esse dia aqui já estava agendado mês passado. Mas entre mês passado até hoje, muita coisa aconteceu aí. É isso aí. E conta pra gente um pouquinho a sensação que você está tendo hoje, depois de uma conferência. O que aconteceu na conferência, na verdade? Cara, na verdade que pra quem tava aqui, quem não tava aqui, eu falei para as pessoas que eu consegui conversar que vocês nunca mais vão dizer que vocês nunca viram um milagre. O milagre tá aqui na frente. Todo mundo que tava aqui viu o que aconteceu. Algumas pessoas que conhecem a minha história sabem o que eu estava vivendo. 3 anos sofrendo com um transtorno obsessivo compulsivo. E o Mesh veio aqui, declarou palavras proféticas sobre a vida de várias pessoas. E eu fui um dos escolhidos, graças a Deus. E ele declarou ali o que eu estava vivendo nesses últimos 3 anos. E declarou sobre mim que naquele dia eu estava sendo curado. Isso aconteceu no sábado, agora de noite. E que as prisões estavam sendo abertas e que as janelas estavam sendo fechadas para aquilo que não devia estar acontecendo na minha vida. E que eu ia começar a pisar na terra prometida. E hoje, esse dia de hoje aqui para mim, além de ser uma honra, um privilégio, muito obrigado, está sendo o primeiro dia que eu estou pisando na terra prometida. Eita glória! O Christopher e a Tainá são pessoas que pouca gente percebe aqui na igreja, mas que são pessoas extremamente essenciais aqui na igreja. São pessoas generosas financeiramente, são pessoas que sempre estavam junto com a gente nos dias difíceis. Quando faltava aquele negócio, aquela grana, aquele negócio para fechar a conta, eles vinham e ofertavam com força mesmo. Quando eu falo oferta com força, ele era um dos caras que mais ouvia isso. E eu queria que você, antes de você introduzisse o que você tem para falar nessa noite, que você rapidamente contextualizasse de onde você vem, que é o Christopher. Como que aconteceu a tua vida, o teu casamento, em assim, 3 parágrafos para as pessoas contextualizarem quem está falando aqui na frente. Boa. Bom, eu nasci num lar cristão, meus pais, né, com muita luta, meu pai conheceu minha mãe lá em Foz do Iguaçu, trouxe ela fugido para cá. Eles têm uma história bem engraçada e bem complicada ao mesmo tempo. Os meus tios são da Marinha, eles quiseram matar meu pai porque eles são muito italianos. E meu pai, ele é da cor dessa fralda, dessa coisa aqui, desculpa, dessa toalha aqui. E eles muito racistas na época e tal. E aí eles fugiram para Curitiba. E basicamente minha mãe é muito católica, né? Teus tios, no caso, os irmãos da tua mãe. Irmãos da minha mãe. Queriam pegar teu pai. Exato. Porque minha mãe era a filha mais nova, né? Então para eles ela era a filhinha, era o docinho da família. Mas já tinha 20 e poucos anos. E aí eles fogem para cá, casam. E aí a minha mãe muito católica, e meu pai falando: não, você vai se converter, você vai ver. Aí meu pai saía para ir para a igreja, ela amassava a roupa do meu pai para ele não ir para a igreja. Aí ele ia lá, passava a roupa de novo, com toda paciência, todo amor, toda humildade. Ia para a igreja, voltava da igreja, do culto, a porta estava fechada e ela fazia ele dormir do lado de fora. Não estou expondo vocês, pai, tá bom? Desculpa. Agora é testemunha já, agora já é testemunha. Aí, né, o tempo passa, minha mãe se rende à graça do Senhor, graças a Deus. E ela tem um encontro com Jesus. E aí a gente nasce nesse lar onde a gente muito pobre, já passamos muita dificuldade. Já moramos de favor, já moramos na rua, já moramos... Nossa infância toda a gente morou na favela.
Moramos ali numa favela do Uberlândia, a primeira favela que a gente morou quando a gente veio para Curitiba, ali na favela do Uberlândia. Depois a gente foi se mudar lá para São José dos Pinhais, lá no Guatupê, quando ainda era só mato, só cadeia para todo lado. De lá a gente foi lá para perto do Sabará, lá no SIC, cuidar do meu avô que estava, né, muito doente. E daí eu cresço e daí, né, começo a trabalhar e fazer faculdade e trabalhar. E aí conheço a pessoa mais maravilhosa da minha vida, minha esposa. Estamos juntos há 14 anos, ano que vem a gente faz 15 anos. Glória! E é isso, e agora estou aqui. Que bom que você está aqui. Tim, Marlete, obrigado. Fizeram bem a lição de casa. É isso aí. Coisa linda. Com vocês então, senhoras e senhores, Bíblia na mesa nessa noite com Christopher Rodrigues. Obrigado. Gente, muito obrigado, meus irmãos, por terem a humildade de me ouvir aqui hoje. Eu não sou nada diferente de vocês, mas tive a honra de ser convidado para estar compartilhando com vocês um pouquinho do que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. E, cara, foi uma loucura, assim, porque todo mundo que me conhece, que faz parte do meu home, que está mais no dia a dia comigo, sabe o quanto eu sou apaixonado pela Bíblia, o quanto eu adoro fazer devocional, o quanto eu pego ali um capítulo da Bíblia e fico 3 horas meditando sobre aquilo, e é uma das coisas que eu mais amo fazer. E eu tinha, assim, uma lista de coisas que eu queria falar com vocês hoje. Daí hoje de madrugada estava orando e Deus mudou completamente tudo que eu tinha para falar. Ele destruiu o que eu tinha pensado. E das 4 da manhã e 6 da manhã eu recebi o que eu quero compartilhar com vocês hoje. E para quem viveu esses dias de conferência, isso aqui é só para a gente conseguir olhar para isso aqui e conseguir confirmar aquilo que a gente está vivendo como igreja. Então isso aqui é para a gente olhar e falar assim, caraca, essa é a CHF. Eu estou vivendo isso como igreja, olha que legal. E não só isso, e a segunda ideia é que a gente saia daqui hoje sabendo, poxa, se a gente em algum momento sentir que como igreja a gente está saindo dos trilhos, a gente olhar para isso aqui de novo. Eu quero pedir essa gentileza para vocês, não anotem agora, não leem a Bíblia de vocês. Eu quero transmitir aqui para vocês o que a gente vai estar falando. Não sei se tem como apagar um pouquinho essas luzes aqui, só para ficar mais nítido, essa de trás ali talvez. E por quê? Porque hoje eu quero falar com vocês sobre a Igreja de Cristo. E obviamente que a gente vai fazer esse paralelo com o que a gente está vivendo aqui na CHF, né? Mas a gente tem a Bíblia como o nosso guia da verdade. Tudo que a gente vive, tudo que a gente toma de decisão, tudo que a gente acredita, está baseado no que está escrito nesse livro, certo? Então, se a gente está vivendo uma verdade como igreja, ela tem que estar fundada na palavra. E se a gente olha para a palavra, o que a palavra diz sobre a igreja? Como que é a Igreja de Cristo? Como que deveria ser a Igreja de Cristo? Eu tenho essa igreja aqui na CHF, graças a Deus. E eu quero compartilhar com vocês hoje 3 passagens bíblicas. A gente vai fazer aqui o que os teólogos aí, o Bruno, o Gabriel, o Col, a Isa, vão chamar de exposição. A gente vai fazer uma exposição. Então eu peguei 3 passagens bíblicas completas, só uma delas que não está completa, que é a passagem de Gálatas, e eu mesclei elas, misturei tudo ali. Elas de forma completa. Então por isso que não vai fazer sentido vocês abrirem a Bíblia de vocês, porque está numa ordem aqui que não vai fazer sentido. Vai fazer sentido, mas não para vocês abrirem na Bíblia de vocês. Então vamos lá. A nossa conversa hoje aqui, o nosso pensamento, a nossa ideia está baseada em Efésios 4:1 ao 32. Essa carta de Paulo à igreja de Éfeso, onde ele está tentando, né, explicar para a igreja de como que a igreja de Cristo tem que ser. Nessa igreja ali está sendo construída, depois que Paulo foi lá na cidade de Éfeso, etc. Aí essa nossa ideia também está construída na carta que Paulo envia também, né, por coincidência, à igreja de Corinto, também falando sobre a igreja de Cristo. E Paulo vai escrever aí cartas para Romanos e para outras igrejas, para Gálatas, falando sobre a igreja de Cristo. Mas a gente vai se atentar a essas 2 passagens, Efésios e Coríntios, beleza? E aí eu vou começar lendo aqui, ó, e eu extraí dessa ideia hoje, o Espírito Santo me direcionou a extrair dessa ideia hoje, 6 características da igreja de Cristo. E aí eu vou deixar para vocês aí pensar o que nós como CHF temos vivido nessa conferência e estamos vivendo ao longo desses anos como igreja, dado essas 6 características que a Bíblia nos traz, que é a igreja de Cristo. Faz sentido? Então tá bom, se eu estiver falando alguma besteira aí, vocês vão me corrigindo. Então eu vou começar lendo lá, lembrando que a gente está baseado em Efésios, tá? Então rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. E aí, ó, vocês vão ver que eu selecionei aqui umas corzinhas. Essas cores, sempre que você vê essas cores, ela é um desses 6 pontos, tá? Então começa aqui no versículo 2, esse primeiro ponto que a gente vai estar falando.
com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí agora aqui, ó, já a gente vai lá para Gálatas. Você lembra que eu compus entre 3 coisas, certo? Por isso que a gente vai ler esses três capítulos como se fosse um só. Eles estão misturados, que eles estão azeitados, misturados, tá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos em todos vós. Aí vamos lá para Coríntios, mas vamos continuar na continuação aqui. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis quem eres gentios, levados aos ídolos mudos, conformes eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anatema. Ou seja, Jesus é separação, é o quê? Maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então a primeira característica que a gente vai extrair aqui desses textos, desse amaranhado de textos sobre a igreja de Cristo, é que a igreja é unida pelo Espírito. A unidade se dá pelo Espírito. Como que se dá pelo Espírito? Porque a gente caminha sobre a mesma esperança e sobre a mesma fé. Então, graças a Deus, Deus deu o dom apostólico para o nosso pastor Carl, e ele tem essa ideia de esperança e de fé, essa construção, salvar os perdidos, discipulando os encontrados. E a primeira característica da igreja de Cristo é que ela é unida pelo mesmo Espírito, ela é unida pela mesma esperança e pela mesma fé. A unidade é mantida através do Espírito, pelos frutos do Espírito. E como é que a gente mantém essa unidade? Como ele acabou de explicar pra gente, com amor, mansidão, humildade e longanimidade. Então não tem como a gente manter uma unidade se não for pelos frutos do Espírito. Por isso que a gente pode ter conflito aqui na igreja, não tem problema. Ah, Carl, eu não achei legal essa cor preta aqui. Oh, show de bola, cara, mas vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Em amor, em mansidão, em longanimidade. E aí através dos frutos a gente vai conseguindo condensar essa unidade, a gente vai conseguindo manter essa unidade. E a última coisa é que o vínculo do Espírito é a paz. A paz é o fruto que nos diz que a unidade está alinhada. Então peraí, como é que a gente sabe que a CHF está andando em unidade? Como é que a gente sabe que a CHF está de acordo com que com que a palavra vai nos dizer que é a igreja de Cristo? Porque o fruto dessa unidade é a paz. Não teve um evento que eu participei aqui na CHF como voluntário ou participante que no final o fruto foi a paz. No final o fruto foi testemunho. No final o fruto foi geração de riqueza, de alegria, de bênção. Então a gente sabe que a gente está unido pelo Espírito, porque o fruto dessa união é a paz. Aí vamos continuar lá, agora vamos lembrando que é Efésios, tá? Efésios 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, à medida do dom de Cristo. Aí a gente vai ignorar o 8, 9 e 10, e vamos lá para o 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido?
Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Esse foi um complemento de Coríntios. Então lembra, a gente pegou esses 2 capítulos de Efésios e Coríntios e mesclou eles, tá? Por isso que eles estão misturados aqui, mas sempre ao final de cada um eu coloquei aqui, ó, o que é de Coríntios, o que é de Efésios, o que é de Gálatas, tá? Então a segunda característica da igreja de Cristo é que nela há diversidade. Cara, inacreditável um cara como o Felipe, diferente de nós todos aqui. O ouvido mexe falando que se tem um cara que entende de moda, é o Felipe. Ok? E daí você olha para a Aline, completamente diferente. Aí você olha para... oh meu Deus. Para a Ana. E cada um de nós aqui, diferente. Cara, e é isso, né? O Espírito Santo decidiu, o Espírito Santo e Jesus decidiu dar a cada um de vocês um dom que ele já sabia que ia ser o melhor dom para você. Aquilo que você ia melhor fluir. Na sua estranheza, na sua loucura, na sua diversidade. Então a gente sabe que essa segunda característica da igreja de Cristo é que há diversidade. E aí, olha que legal, diferente do que a gente ouve falar de diversidade no mundo, a diversidade aqui a gente vai aprender, a gente acabou de ler isso, né? Que essas diferenças, elas são propositais. Elas são para o aperfeiçoamento dos santos. Um fala mais alto, outro fala mais baixo, um toca violão, outro toca guitarra, outro tem uma palavra mais de amor, outro tem uma palavra mais de ensinamento, outro tem uma profecia, outro, né, tem o dom de línguas, etc. Os dons, diferente do que a gente imagina, aqui no corpo, eles se complementam. E por último, nós aqui na igreja de Cristo, nós fluímos nos dons, porque eles já nos foi dado. Os dons já nos foram dados. Não pense que você não tem um dom, não pense que Jesus não te deu um dom. Você tem um dom, mesmo que você seja um mindinho do pé, você tem um dom. E mesmo o mindinho do pé, ele é importante para o corpo, porque o corpo é uma composição de diferentes membros. Aí vamos continuar a leitura lá. Se você não gosta de ler a Bíblia, meu amigo, desculpa. Nós vamos ler muito aqui hoje. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Só esse pequenininho versículo, a gente vai aprender a terceira característica da igreja de Cristo. A igreja de Cristo caminha em aperfeiçoamento. Não, ela não é perfeita, gente. Não, vai ter conflito. A gente é um corpo que a gente está caminhando para esse aperfeiçoamento. Até que a gente chegue lá, ó. Até que a gente chegue onde ele diz aqui, ó. Ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Sim, nós como igreja queremos chegar a essa medida de varão perfeito, que é Cristo. Mas a igreja de Cristo, uma das características dela é que ela está caminhando em aperfeiçoamento. Ela caminha em aperfeiçoamento. E a perfeição é um processo. E é só uma questão de tempo até a gente chegar lá. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, sendo justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quarta característica da igreja de Cristo, ela cresce. Sim, a gente vai abrir um terceiro campus, porque a gente é a igreja de Cristo. Sim, esse crescimento ele é natural. E esse crescimento ele acontece porque todas as juntas elas estão ligadas, porque todas as juntas estão funcionando, porque toda essa diferença está funcionando. E essa é a igreja de Cristo. Não somos a causa principal do crescimento. O aumento vem de Cristo. Ninguém aqui, o qual não é a causa do cinema estar abrindo um terceiro campus. Não é pelo demérito dele. Não, é esse mérito, esse crescimento, ele vem de Cristo. É Cristo que dá o crescimento. Por isso que o qual sempre fala que a gente não precisa ficar panfletando na igreja para trazer pessoas para dentro da igreja. Porque esse crescimento ele é natural, esse crescimento ele vai acontecer. Porque a gente está alinhado, a gente está coordenado. Só que mesmo que a gente não é a causa do crescimento, Jesus, como ele vai falar ali, escolheu trazer esse crescimento através de nós. Nós somos participantes desse crescimento. O crescimento vem de Cristo através de um corpo bem ajustado. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais.
E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro pedece, todos os membros pedecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Quinta característica da igreja de Cristo é a honra. A honra une. Por isso que a gente como igreja, a gente celebra junto, a gente chora junto, a gente se suporta junto. E por isso que a gente dá honra, por isso que quando alguém vem aqui e faz um teatro, e a gente acha legal, acha engraçado, a gente bate palma, a gente celebra, porque a gente honra. Porque aquela parte que a gente acha que menos importa, aquela parte que parece menos decorosa, é a parte que merece mais honra. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que o tendes ouvido, e se nele fosse ensinado, como está na verdade, como está a verdade em Jesus, que quanto o trato passado, vocês despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem, e não entristeceis o Espírito Santo, no quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, sejam tiradas dentre vós. Antes sejais um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos um com os outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E a sexta característica da igreja de Cristo é que ela é exclusiva. Sim, a igreja de Cristo, ela não é inclusiva. Ela tem padrões, esses padrões vêm de Cristo. E é dever do corpo se ajustar e se edificar em Cristo para manter os padrões do reino. E por último, para finalizar, não é uma característica, mas é só um pensamento. No contexto da igreja, nós só temos vida. Vou repetir, no contexto da igreja, nós só temos vida, pois a vida vem da cabeça, que é Cristo. E fora do corpo, o membro é morto. Então se você está aqui, você está se sentindo deslocado, você está se sentindo sem vida, é porque você ainda está deslocado do corpo. Porque você por si só não pode produzir vida dentro do corpo. Você precisa estar conectado no corpo, porque essa vida vem da cabeça, que é Cristo. E todos os corpos conectados te levam a essa cabeça, que é Cristo. Amém? Que é isso, senhoras e senhores. Parabéns. Agora é só apertar um botão que sai um aplicativo. É isso aí. Quem não sabe, ele é o programador. Então ele acabou de fazer uma receita extraordinária aqui. Mas é impressionante o quanto a gente conhece pouco de igreja e muito de religião. É disso que eu me refiro quando eu digo que a gente fez a igreja certa com a cartilha errada. Nossa igreja hoje tem mais cara de 4.000 anos atrás do que os últimos 2.000 anos. E quando Paulo ele fala da igreja, a igreja tem cara disso aqui, ó. Você viu ele falando de kids aqui? Retiro de jovens, encontro com Deus, confessionário, dízimo, campanha. E esse era o meu sonho, de nós um dia abrirmos a Bíblia e poder enxergar na Bíblia a realidade que a gente vive hoje. Unidade, qual que é a primeira unidade? Primeira é... Decor. A primeira é a unidade no Espírito Santo. Unidade no Espírito Santo. Qual que é a segunda? Diversidade. Aperfeiçoamento. Cresce. Honra. E exclusiva. Que é isso, hein? Diversidade no Espírito Santo.
Uma das coisas que é importante a gente entender é que os dons, eles não podem competir. Se os dons, eles caminham em unidade, por que a gente começa a denominar que alguns dons, eles são mais legais, outros menos legais? Um dos nossos problemas na igreja, que a gente busca sempre os mesmos dons, todo mundo, que a gente evidencia muito um dom e não dá devido crédito a outro dom. Uma das coisas que a gente precisa urgente operar na igreja é hospedar os dons num culto. Isso exige prática. Não sei se você percebeu aqui, mas durante a conferência, o que o Mish fez aqui, ele não fez só no espírito. Metade daquilo ele aprendeu em algum lugar. Então, às vezes a gente quer operar nos dons, mas a gente não tem a capacidade de liderar um ambiente. Falar, eu gostaria que você ali atrás, vem aqui na frente. Isso não é dom do Espírito, isso é uma inteligência de logística. E uma das coisas que às vezes a gente falta, não é ter o dom, é como que usa o dom. E eu queria encorajar muito vocês nisso, porque uma das coisas que a gente falha, é que às vezes a gente não se define no público que a gente está se dirigindo. Então, por exemplo, no domingo de manhã eu fui pregar com o Ben, lá na 316, e uma coisa que me chamou a atenção interessante, que ele falou assim, nessa manhã aqui eu vou falar para 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo que eu quero falar nessa manhã é um grupo que talvez você está no alto de uma montanha. Sua vida está perfeita, financeiramente você está realizado, sua casa está... Segundo grupo de pessoas, você está num vale onde você não enxerga um palmo na frente do nariz e você não... Talvez você está passando os dias mais difíceis numa crise financeira, não sei. E o terceiro grupo de pessoas é o grupo que não sabe exatamente o que está acontecendo com a vida. E eu achei interessante isso, que no final, quando ele fez o apelo, ele se referiu ao primeiro grupo de pessoas. E às vezes a gente está ministrando, por exemplo, cura, e você que está sentado aí, pensa que é com você, mas você não está precisando de cura. Só que a pessoa que está ministrando aqui, ela não denominou sobre quem você está falando. Então é importante a gente ter essa capacidade, não só de ter o dom, mas a gente saber como é que usa o dom. A Aline, por exemplo, ela sentiu hoje, claro, que de repente a gente podia nas quartas-feiras à noite ter ali na sala o ministério profético ali, intercessão, e a gente durante a sessão aqui mesmo, tipo, abrir a portinha ali no teu ouvido e chamar, ô Kellen, vem aqui por favor, leva ali, ora e volta pro culto. Escolher assim sortido, sabe, as pessoas, e a gente levar, ministrar ali numa ministração pessoal, ter direcionamentos, e ver o que Deus pode fazer. Então, cuidado para não competir o dom. Foca no dom que Deus te deu, não no dom que você gostaria de ter. Você tem todos os dons. A questão que o que está na sua distância para você aplicar ele é o dom que a igreja está precisando. Vocês sabem disso. Ele distribui o dom conforme a necessidade. Só que não é que ele vai te dar o dom que você não tem. Ele vai manifestar o dom que a gente precisa. E aí é diferente. Por isso, se você tem um dom e você se sente podado, nos avise. Nós precisamos criar uma inteligência, uma logística, de maneira que você flua nos seus dons. Sobre diversidade, meu sonho um dia com a igreja no cinema era ter todas as tribos dentro do culto. E eu falava, meu sonho é ver o engravatado junto com o cara que trouxe o skate na mochila, sentado e adorando a Deus. O adolescente ali, o junior com 12 anos, junto com a dona Geni, que veio de bicicleta com 86 anos. Por quê? Porque o evangelho não é tribal, a gente não é uma tribo urbana, a gente é um reino, e essa diversidade ela precisa ser preservada, porque a tendência nossa é você ficar com a cara do pastor, você se vestir igual o teu líder. E isso é uma bitolação, isso é uma alienação humana. Uma coisa é você ter referência. Nessa igreja aqui tem de tudo. Então você tem que começar descobrindo o que você não quer ser. Não quero ser igual a todos aqueles ali. Dos que você quer ser, cuidado para você não ser um clone. Você não ficar feio. Então uma coisa é você se inspirar, outra coisa é você se alienar.
essa diversidade aqui, ela talvez é um dos maiores testemunhos que uma igreja ela pode dar. Porque na diversidade, qualquer pessoa é bem-vinda aqui dentro. Quando nossa igreja ela é diversa, nenhuma pessoa se sente estranha ao chegar aqui. Você já percebeu o quanto a igreja evangélica ela é muito esquisita? É rápido de você crente hoje, no século 21, chegar num culto e se sentir deslocado. Falar, mano, às vezes fui numa igreja e falei, rapaz, quanta gente feia no mesmo lugar hoje. Acho que eles marcaram encontro, que não é possível. Nunca vi tanta gente feia debaixo do mesmo teto. Mas por quê? Porque a gente vai se parecendo. E é ruim quando todo mundo é igual. É bom só quando meia dúzia é feia. A outra dúzia pelo menos salva. Mas o que quero dizer com isso? Ninguém pode se sentir estranho ao entrar aqui. Uma pessoa outside, tipo, cara, estou no lugar errado. Agora, quando a gente começa a conviver, aí sim essa pessoa tem que se achar muito estranha. Fala, cara, que ninguém mente, cara. Que ninguém está devendo e paga as contas. É. Não, aqui vocês falam a verdade? Aham. O choque aqui precisa ser moral. A pessoa tem que ter um choque moral. Falar, cara, não. Isso não existe. As mulheres aqui se relacionar com os homens, não acontecer nada entre eles. Não, nada. É puro. É fraterno. Terceiro lugar, aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento é importante você sempre setar. Que nós ainda não somos tudo que nós somos, mas já somos tudo que deveríamos começar a ter sido. Paulo ele falou, prossigo para o alvo. Não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Outro dia meu pai, quando eu era adolescente, eu estava lá desolado e falei, pai, eu sou uma porcaria, eu sou imperfeito, eu não sou perfeito. Meu pai falou, você é perfeito. Eu falei, mas eu não sou, pai, estou longe de ser perfeito. Aí lá na época a gente tinha uma cancha na chácara, e toda vez eu tinha que varrer, quando vinha aquele vendaval de folhas, a chácara inteira virava numa folhagem, e eu cresci varrendo folha do quintal, do jardim. E aí meu pai naquele dia falou assim, lembra semana passada que eu cheguei lá na cancha e você tinha varrido a metade da cancha? Falei, lembro. Ele falou, se eu tivesse xingado e batido em você porque você não tinha varrido a cancha, o que você teria me falado? Não, pai, eu já varri a cancha. Se eu chegasse lá e te desse um tabefe na cabeça e falasse, isso aqui é para você aprender porque eu te mandei varrer, você não varreu, o que você falaria para mim? Não, pai, eu já varri. E naquele dia meu pai me ensinou que a perfeição nós somos naquilo que nós já alcançamos. A gente não é o não perfeito que eu ainda não sou. Eu caminho no perfeito que eu já sou. O que eu não sou ainda é uma questão de tempo. Por isso essa consciência de aperfeiçoamento é você entender e caminhar naquilo que nós já somos. Já conquistamos. Já somos perfeitos. Embora ainda podemos crescer em perfeição, crescer em aperfeiçoamento. No crescimento, aqui é muito brabo isso. Crescimento é uma das coisas mais questionadas da igreja pós-moderna. Crescer não é inchar. Existem coisas que crescem, existem coisas que incham. Qual que é a diferença? Que tudo que incha, estoura. Vai inchando, de repente vira um furúnculo. E aí você tem que apertar para desinchar. Conhece uma igreja assim? As nossas igrejas elas não crescem, elas incham. A minha igreja nos primeiros 7 anos ela não cresceu, ela inchou. Porque o que cresce nunca retrocede. Nunca volta o que cresce. Mas o que incha, murcha. E aí a gente tem que cuidar com isso, porque eu sempre costumo dizer o seguinte. Se Deus dá o crescimento, existe uma igreja que não vai crescer? Igreja é coisa de Deus. E a Bíblia promete, tão de Deus que ela é, tão certo Deus dá o crescimento, certo? Então existe uma igreja de Deus que não cresce? Não. Aí você chega numa igreja que o cara está 10 anos lá, ó, camelando, e continua com as mesmas 15 pessoas. O que você faz? Você fala, cara, suma daí que você está sendo anticristo. Você está estragando, porque não é possível.
Você conseguiu fazer uma igreja não crescer. E aí eu chuto, sem esse cara ali a igreja estaria melhor. Porque o cara conseguiu ficar 10 anos com 15 pessoas. Conheço pastor assim. Conheço pastor que o cara está a vida inteira com as mesmas pessoas e o negócio não vai. E o crescimento a gente está falando que é gente, Deus adicionando os que são salvos, salvação, testemunho, evolução, famílias transformadas, a estéril dando filho, a viúva encontrando o marido. Aí você não vê nada mudando. Só que aí eu vou para o outro extremo. Mais insano do que uma igreja que não cresce, foi a minha e a tua geração ter a petulância de criar mecanismos e estratégias de crescimentos para a igreja. E aqui eu incluo desde Willow Creek, Igreja com Propósito em São Paulo, todos os programas lindos, bonitinhos de igreja. Rick Warren, a Igreja com Propósitos. Nós erramos o dia que a gente criou uma estratégia de crescimento de igreja. Porque era como se a gente falasse assim, Deus, seguinte, você está muito devagar, mano, obrigado, deixa comigo. E a gente vai lá e a gente cria uma fábrica daquilo que devia ser sido produzido como um fruto. Um fruto você não fabrica, você produz. Você não chega numa macieira, coloca mais lenha, e se colocar mais lenha ela vai dar mais maçãs. Não. Você olha para a macieira, faz tudo que você pode em volta ali, mas fica ali, tipo, ela vai dar maçã quanto ela pode. E eu te pergunto, quem define quantas maçãs dá uma macieira? O mesmo que define quantas pessoas deveriam ter dentro da igreja. Então, lá atrás, eu aprendi as duras penas, que a gente não é para ficar nenhum dos extremos. Eu não é para nem atrapalhar Deus no crescimento. E não é para nem eu ajudar Deus no crescimento. E aí você pergunta, então, Cal, qual que é a nossa função como igreja? Quem chuta aí? Alguém sabe? Qual que é o maior risco que uma igreja corre? Se Deus dá o crescimento, e se eu sou o único que posso atrapalhar o crescimento, qual que é o risco que uma igreja corre? Retenção? Retenção? Que mais? Matar os santos? Esse caminho aí. Tem uma palavra para isso. Domínio? Tem uma palavra para isso. Extraviar, domínio, alienação. Tudo isso se chama doença. Uma igreja que enferma é uma igreja que acontece tudo isso aí. Então nossa função como pastores da igreja, mestres, pastores, evangelistas, apóstolos, profetas, é zelar para que o corpo de Cristo só não enferma. Só isso. Isso está ao nosso alcance. A igreja ela não pode ficar doente. Nós estamos aqui organizando tudo, fazendo tudo com o melhor carinho. Por quê? Porque eu não quero que a igreja cresça, porque Deus não precisa da minha ajuda. Eu não quero que a igreja esteja estagnada, porque eu não quero atrapalhar Deus. Mas é meu papel, teu papel, zelar pela saúde do corpo de Cristo. E isso é crescimento. O princípio do crescimento é saúde. Só não cresce uma coisa se está doente. Deus não tem responsabilidade com a doença da igreja. Deus tem responsabilidade com o crescimento da igreja. E a doença? A doença tem a gente. É engraçado, né, Cal? Essa comparação que a Bíblia faz com o corpo, né? Porque quando a cabeça adoece, o corpo inteiro adoece. Então, quem que é para ser a cabeça da igreja? Cristo. Quando a cabeça da igreja não é mais Cristo, a cabeça adoece. Exato. E maldita a hora que a gente confundiu o corpo de Cristo com o membro do corpo. Essa igreja local aqui, ela é corpo de Cristo ou ela é membro do corpo de Cristo? É membro. Por isso que eu não posso olhar a igreja do outro lado da rua como outro membro, outro corpo, desculpa. Eu preciso enxergar as outras igrejas como outros membros. Então quando você vai numa igreja, cuidado antes de você ficar falando mal dela, porque você está falando mal de você. Quando você fala mal de um pastor, você está falando mal de você. E hoje eu fui no meu dentista, e meu dentista é de um outro pastor. E quando eu comecei a falar a verdade sobre a igreja dele, ele falou, não, calma, esse assunto aí é delicado, a gente não vai entrar nisso. Eu falei, vamos entrar. Porque a tua igreja é minha igreja, teu pastor é meu irmão. Só que ele está bem errado.
Tem que se arrepender e pedir perdão. Ih, calma, mas se a gente entrar nesse mérito aí, eu falei, se a gente entrar nesse mérito, tem que parar todas as igrejas, fechar o estádio da arena, chamar todos os pastores, falar, peça perdão para o amiguinho. Vamos pedir perdão um para os outros. É muito sério. É muito sério. A igreja de Cristo, ela está esquartejada pelos pastores das igrejas. Porque se os pastores tivessem unidade, todos os membros de todas as igrejas estariam em unidade. O Brasil, ele só vai ser inimigo dos Estados Unidos na medida que o Lula é um otário com o Trump. Não interessa se você gosta do Trump, interessa se o Lula gostar do Trump. Se o Lula gosta do Trump, o Brasil inteiro está em alinhamento com os Estados Unidos. Não foi assim que aconteceu? O brasileiro não mudou nada na posição com o Trump. Mas o Trump mudou com a posição com o Brasil o dia que mudou o cara que fala em nome do Brasil. E aí a nossa maior gravidade hoje não são os membros das igrejas, são os pastores que não se alinham. E aí a gente tem um problema sério com a outra igreja, não é por causa da igreja, é por causa do pastor. Por isso que uma unidade de liderança, ela é muito essencial. Uma unidade mesmo, falar, não, vamos sentar aqui junto. Meu sonho é que a gente comece a chamar esses pastores, peço perdão para o amiguinho. Vamos ser rápido em pedir perdão. Porque aí eu falei para o meu dentista hoje, meu irmão, tem um princípio na Bíblia que não é uma sugestão. E ele é absoluto, ele diz, se você, trazendo a tua oferta no altar, tem algo contra o teu irmão, vai se reconciliar com o teu irmão, e depois, venha, traga a sua oferta no altar, que daí eu posso receber a tua oferta. E aí Deus me mostrou um dia, não sei se já foi no cruzeiro do cemitério no dia dos finados. Vai um dia nos finados, 6 horas da tarde, 5h30 antes de fechar o portão. Eu cuidava de carro lá, por isso que eu sempre via. Tem o cruzeiro central. Aí cedo da manhã, 8 horas, abre o portão, entra a primeira oferenda. Eles vão lá no cruzeiro, deixam ali a ofertinha, uma oferenda e vão embora. Aí vem a segunda oferenda, a terceira oferenda. No final do dia, você não consegue chegar até o cruzeiro. Aquele meio do cemitério está inteiro tomado de oferendas. E assim são os altares das igrejas evangélicas no mundo hoje. Deus não pode pegar a oferta de gerações em algumas realidades, porque não houve reconciliação. Se o nosso ministério é de reconciliação, primeiro requisito é que você ande reconciliado. Por isso que perdoar e pedir perdão não é uma alternativa, é uma condição no reino de Deus. Não interessa, mas você não sabe o que ele me fez. Não interessa, eu só perdoo. Eu gosto de entrar nessa prática, por quê? Porque quando você entra nesse lugar de perdoar e ser perdoado, você não faz mais matemática de quem estava certo, você só vai lá e perdoa. Cara, perdoa logo. Não, mas calma, você não sabe o que fizeram. Não, só perdoa logo. Porque o dia que você precisar do perdão, alguém vai te perdoar logo. Eu prefiro ser perdoado logo quando eu errei, e não um cara ficar remoendo até eu provar para ele que eu estava errado para ele me perdoar. Então o culto aqui dentro, ele depende muito da sua reconciliação com as pessoas. Honra é um padrão que nós, como terceiro mundo, a gente precisa pedir para Deus um batismo de honra. Você percebeu a diferença do Mish, do Benjamin e da Lenise no início da pregação? Percebeu ou não? É o primeiro mundo com o terceiro mundo. A Lenise chegou aqui, deu boa tarde e já começou a falar. Claro, ela não tem a prática das coisas, só que ela nem percebeu que tem um público, que tem um líder, que tem um time, que tem um amigo que veio lá de Califórnia para ouvir ela, que tem um... Só que ela estava tão focada no que ela ia falar, que ela só veio e falou. Foi muito bom o que ela falou. Mas você percebeu, cada vez que o Mish ia falar, ele se reportava a vocês, se reportava o Cal e a Aline, que faz 10 anos que a gente caminha junto. Colocar em palavras aquilo que é óbvio é honra. Só que no país subdesenvolvido, a gente fala assim, você sabe? Não, então me fale. É igual o pai que nunca fala eu te amo. Aí você vai lá e pergunta para o pai, mas você ama? Ué, lógico que eu amo. Mas então por que você não fala? Não, porque ele sabe.
como é importante todo dia você, como pai, falar para o teu filho: filho, te amo, você é incrível, você é perfeito, você é maravilhoso. Aí eu te pergunto, por que a gente, numa realidade de igreja, a gente não fica falando o tempo todo? Porque a gente tem medo que o outro vai se achar. Vou ficar enchendo a bola dele. Isso aí é mentalidade de vila. Vai pagar um pau para ele? É vileiro que pensa assim. Pagar pau é quando você elogia um elogio vazio. Aquilo é mentira e você está bajulando. Bajulação é horrível. É você exagerar nas palavras. Você mentiu naquilo que não é verdade. E aí eu sou bem honesto, cara. Eu não vou encher a bola do Bruno naquilo que o Bruno não é. Só que naquilo que ele é. Ele sabe que ele é. Não, você tem que falar. E essa honra aqui, a gente precisa assim, sair do... A gente está ainda no maternal na honra. Os caras ali, ó, eu olho assim, um americano, eu olho esses caras, eles são... Parece que eles vieram lá da pré-escola aprendendo essas coisas. No mundo inteiro, crente e não crente, no primeiro mundo, eles falam bem um do outro. Isso é chocante. Qual? Eu lembro uma vez que a gente estava aqui na CHF e você brincou assim, você e a Aline brincaram. Não, vamos bater palma mesmo. Aí todo mundo... Aí depois de novo... A gente começou a fazer isso naquele dia. E quanto que uma palma não faz diferença? Claro, faz muita diferença. Isso não faz diferença para mim que estou recebendo, faz diferença para o visitante que está falando: cara, os caras se amam aqui. Os caras se reconhecem aqui. Só que dá a impressão que na igreja brasileira a gente está tudo com uma prancheta na mão assim, ó. Vamos ver o que o pastor vai falar. Não concordo. Quando você pensa não concordo, tua honra está 5 quadras daqui. Está longe. Então, honra é uma das coisas que eu mais gostaria que a gente falasse: Deus, abre o céu sobre nós, sobre a revelação da honra. Porque o reino é um sacerdócio real. Lá não entra mendigo, lá não tem súdito, lá não tem segunda divisão. Então lá, loyalty, realeza, é a nossa natureza. Por isso que honrar uns aos outros é mais do que trazer presente. É pôr em palavras aquilo que você exagera naquilo que a pessoa é. E a gente deveria, assim, destravar logo nisso. E isso é chocante pro mundano. A ponto das pessoas se ofenderem, né? De falar mal do Col perto da gente, mal do Bruno perto da gente, mal do irmão perto da gente. Não, cara, não vem falar mal do Felipe pra mim, não vem falar mal do José pra mim. Você vai levar na orelha, cara, porque eu honro eles. Eu honro a vida deles como igreja. E aí quando alguém fala mal, você fala assim: vamos falar com ele ali? É isso aí. Não, pelo amor de Deus. Não. Ué? Vamos falar com ele ali, eu vou te ajudar. Tirar isso do coração e falar com ele. Ele é a melhor pessoa para ouvir você falando isso. Só que aí fica o zum, no final a gente está se degladiando nas palavras e não percebe o quanto o reino perde com isso. Nós devemos honra uns aos outros. A Bíblia diz: preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu odeio aqui na igreja gente que honra a mim e a Aline, mas não honra quem está sentado ali atrás. Eu percebo essas pessoas. Você acha que eu não percebo? Porque a pessoa que honra demais a mim, eu sei que ela vai desprezar demais ao outro. Eu gosto de gente que honra a mim na medida que ele honra todo mundo. Eu não gosto de gente que me honra demais, que eu percebo bajulação naquilo. É feio. Eu não quero esse tipo de gente aqui. Esse é o tipo de gente manipulador. Excesso de honra para o pastor denuncia a tua falta de honra com as pessoas. E é engraçado, né? Desculpa, mas é engraçado que ele fala ali, né? Olha que doido. Por que ele fala isso, né? Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade de honra. Isso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. E aí ele cita sobre o membro do corpo que é mais honroso e menos reconhecido. Você vai mais no salão de cabeleireiro cuidar do teu cabelo do que no cardiologista cuidar do teu coração. Por quê? Teu coração ninguém vê. Se tiver ferrado não tem problema. Ninguém vê que está feio. Mas teu cabelo se corre porque Deus o livre, alguém vai ver feio. Mas o que é mais importante, o cabelo ou o teu coração? E assim a gente faz no corpo de Cristo.
A música, a profecia, o dom que aparece, a gente... Mas aquele donzinho lá que é a vesícula biliar, aquele lá, mas tire para ver, passa todo mundo mal aqui. Então a gente deveria repensar o quanto a gente celebra quem está com uma guitarra na mão do que quem está com um rodo, uma vassoura na mão. Quem está lá com a panela no fogo. Porque servir a mesa, fazer almoço, cuidar do estacionamento, precisa ser tão nobre, tão mais nobre quanto falar no microfone. Só que a gente não percebe que ministério se chama serviço. Serviço não é só uma coisa que é prestígio e privilégio. Serviço é tudo aquilo que honra o outro. Obrigado pela água. Obrigado, Gabriel, pela mensagem hoje de manhã, cara. Isso aí. A gente está numa dificuldade aqui. A gente tem 11 noites por semana aqui na igreja, onde 3 carros já foram arrombados. E no meio de toda a nossa configuração de igreja, a gente não acha irmãos que conseguem ficar das 7 à meia-noite cuidando dos carros ali. Porque realmente é difícil. Pô, vou perder o culto. Tá, mas quando se falta o culto, você não pensa isso. Para faltar o culto, você não perde o culto, mas para ficar no estacionamento, você vai estar perdendo o culto. Em último lugar, exclusividade. Essa aqui eu gosto. Aí você me honrou. Alguém me entendeu. Tá escrito na Bíblia, pô. Só li ali, Aleluia. Alguém entendeu Paulo, né? A igreja de Cristo, ela é para quem nasceu de novo. Quem não nasceu, o evangelho é para qualquer um. Mas a igreja é só para quem é nascido de novo. Porque não espere unidade no espírito, diversidade, aperfeiçoamento, crescimento e honra de quem não é nascido do espírito. Eles não têm como dar isso para nós. É meio lógico. Só que a gente está esperando isso. E aí a gente está treva para sentar aqui na mesa da luz. E no final a gente fica tudo no escuro, dando tapa na cara um do outro, achando que é o inimigo e é a cara do irmão. A gente se mata. Uma igreja exclusiva não é uma igreja que está desesperado para que alguém venha no culto. Uma igreja exclusiva é aquela igreja que flui num poder de Deus a ponto de transformar alguém da água para o vinho. E essa pessoa nunca mais sair da igreja. E essa igreja não é aqui. Essa igreja é transoceânica. Por isso que um crente... A gente estava falando domingo no Hangout. O cara que está vindo num culto a primeira vez, ele não está ligado. Que a gente está definindo já com quem ele não vai casar mais. A gente já está definindo, setando na vida dele, todos os negócios ilícitos que ele nunca mais vai fazer. A gente já está definindo no coração dele todas as porcarias que ele nunca vai fumar e beber. Você consegue imaginar isso? A gente está mudando o destino final. O potencial, a mãe solteira nunca vai ser mãe solteira porque veio num culto nosso. O que era potencial pela circunstância ser um alcoólatra, nunca vai ser mais um alcoólatra porque veio num culto nosso. O potencial para um divorciado, esse cara aí, se você olhasse o filme da vida dele, se ele continuasse como ele estava, ele ia casar e terminar sendo um divorciado, porque ele veio num culto nosso, ele nunca vai se divorciar. Esse é o poder de um culto na vida de uma pessoa. Se ela nasceu de novo, a gente estragou tudo que o diabo tinha preparado para ela. Toda a escravidão, todo o fracasso. Porque é o seguinte, não é eu e você que vão proporcionar isso. É o Espírito de Deus, penhor da herança. Cristo nele. E ele nunca mais vai conseguir não ser o que ele nasceu para ser. E eu oro para que a gente carregue essas marcas aqui como cultura nossa. A gente resumiu em integridade, influência e governo. A integridade, com certeza, fala dessa unidade do Espírito. Por isso que eu falei muito na sexta-feira. A gente tem que parar de andar em concordância. Porque a única coisa que vincula ou devia desvincular a gente é a integridade. Agora,
a gente está andando em concordância com quem pensa igual a gente, mas não tem integridade do outro lado, mas ele pensa igual. E a gente anda em falta de unidade com quem é íntegro igual a gente, só que pensa diferente da gente. Então o elemento da comunhão não é a nossa teologia. E você falou bem isso no começo. Quando Paulo ele fala assim, da doutrina, qual que era o versículo que ele falou da doutrina ali? Ventos de doutrina. Efésios. Deixa eu abrir aqui. É o versículo... Para que não sejam meninos inconstantes levados por o vento da doutrina. Eu te pergunto, vendo da doutrina, você acha que é o satanismo, islamismo, o budismo? Ou será que não é o calvinismo, o armenianismo e os melismos? É por isso que ele começa falando que a unidade vem da gente estar ligado pelo Espírito, unido pelo Espírito, na mesma esperança e fé. E aí eu te pergunto, as denominações, elas caminham na unidade do Espírito ou elas caminham na ideologia do entendimento? Por isso que elas não têm nada de Deus. Deus não está nas denominações. Deus não está. Denominação é uma mentalidade de império dentro do reino. Criaram uma subdivisão no reino. Colocaram uma cerquinha em volta daquele povo do reino ali e agora falaram, olhem para mim, não olhem mais para Jesus. Eu que mando aqui nesse pedacinho. E eles são todos ligados na doutrina, tanto que eles chegam... Quantos de vocês já vieram? Cal, mas qual que é a nossa doutrina? Perguntou hoje, né? E eu falo, nenhuma. Porque eles querem achar a gaveta que é para enfiar a gente. Ah, eles são aqui, ó. Eles são universalistas. Eles são... Não. A gente tem uma constituição, não é uma ideologia. Isso aqui não é doutrina. Isso aqui é constituição. Fala de direitos e privilégios. Do que eu posso, daquilo que eu não posso. Não é um manual de vida. Como comer, como vestir. Não, não. A gente reduziu isso aqui a um manual de vida. E a gente, como ser humano, tentou sistematizar, né, a Bíblia, né, para ver o que faz mais sentido na nossa cabeça. Isso. Olha, para esse grupo aqui, isso aqui faz mais sentido. E aí doutrina, o que é doutrina? A gente pegar uma nuance, fechar nela e falar, vamos tudo viver isso aqui, ó. Tá, e o resto? Não, o resto é estranho. O resto não é o que a gente concorda, a gente não gosta. Por isso, se você é tradicional, não despreze o pentecostal. Você não precisa ser pentecostal. Mas se você é pentecostal, não despreze o tradicional. É feio. Muito feio. Primeiro que é desonra. Segundo, que você está caindo na alienação da uniformidade. De novo. Então a gente precisa meio que do todo. Uma parte do corpo vai ser pentecostal, tradicional, a outra vai ser neopentecostal, a outra vai ser biblicista, bereano, enfim. Amém? Então uma salva de palmas aqui. Obrigado. Christopher, obrigado. Obrigado.